Alô Brasil, boa tarde, salve, salve galera brasileira, um forte abraço, está em ação a Rádio Jornal, a voz do povo, emissora campeã, emissora comandada e presidida por José Arinaldo de Oliveira Filho, falamos de Aracaju, Sergipe, o Brasil e o mundo, ouvem, todo mundo vê a melhor programação esportiva, jornalística do estado, através de YouTube, Rádio Jornal FM 91,3. Todo sergipano ouve. Luciano Tavares está modulando para todo o Brasil. Brasileiro não vive sem rádio. O rádio continua sendo o seu melhor companheiro de todas as horas. E o melhor rádio para você ouvir, Sergipe, é a Jornal. Vamos aos destaques de hoje, 9 de julho de 2025. 56 anos passaram e o Batistão está aí para o desporto sergipano. Há 56 anos atrás, o Brasil recebia uma das maiores praças esportivas do país, com a inauguração do estádio Lorival Batista, o Batistão. Na oportunidade, naquela data histórica, uma quarta-feira à noite, a seleção brasileira, que se preparava para partir para o tricampeonato em 70 no México, jogava aqui no Batistão contra a seleção sergipana, e a seleção canaria vencia por 8-2. Pelé, o rei do futebol, jogou, mas não marcou nenhum gol. Primeiro gol marcado no Batistão foi de Toninho Guerreiro, que marcou 3. O primeiro sergipano a marcar foi Clodoaldo Tavares de Santana. O primeiro jogador sergipano a marcar gol com a bola rolando foi Vevé, o canhão do bairro Industrial, que era jogador do Confiança. Depois, o segundo gol marcado foi por Fernando, jogador do Clube Esportivo Sergipe. Na oportunidade, 45.058 torcedores estavam lá no Batistão. A capacidade na época do Batistão, na inauguração, 45.058 torcedores de pé, aplaudiram a seleção brasileira e a seleção sergipana. A renda na oportunidade, a nossa moeda na época era cruzeiros novos, renda de 214.315 cruzeiros novos. E o Confiança, que é um fracasso no Campeonato Brasileiro da Série C, que é lanterna, mas na Copa do Nordeste ele está entre os 4 melhores da competição. O Nordeste viu ontem o Confiança ganhar do Vitória, que é divisão de elite, em plena Salvador, em pleno estádio Barradão, 46 minutos do segundo tempo, um golaço do Confiança, gol de Rafinha, Confiança 1, Vitória da Bahia 0 em plena Salvador. O Confiança é o primeiro classificado para a fase semifinal. E o seu adversário será conhecido hoje entre CSA de Alagoas e Ferroviário do Ceará, porque os outros 2 jogos de hoje ainda, pelas quartas de final, clássicos do Nordeste, Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, Sport e Ceará na Ilha do Retiro. O Confiança está de camarote e fatura mais 770 mil reais. Agora o Confiança vai virar a página, porque vai pensar agora no Itabaiana. Aí, meu amigo, é chumbo grosso, vai ter que ganhar do Itabaiana, sábado à tarde, para fugir da degola. Se ganhar, sai da zona e aí atola o Itabaiana. Mas se der ao contrário, se der Itabaiana e o Confiança perder, aí o time proletário vai para o ostracismo, vai para o fundo do poço. Diretoria do Sergipe faz uma promoção fantástica. A mulherada vestida de camisa do Sergipe e as crianças também. Mulher não vai pagar sábado para ver o Sergipe jogar contra o Lagarto no Batistão.
A mulherada vermelhinha tem que estar com a camisa rubra. E a criançada também não vai pagar ingresso, nem mulher, nem criança, com as camisas do vermelhinho. O Sergipe quer a sua torcida lá para prestigiar, para conquistar uma grande vitória contra o Lagarto. Sábado à tarde, se vencer, carimba passaporte para a fase segunda do Campeonato Brasileiro de Futebol. E atenção, hoje entrevista a mim, aqui na Jornal Exclusiva, presidente do Sergipe. Clóvis Barbosa disse que amanhã tem que pagar a folha, 350 mil reais. Aí eu perguntei, é verdade que deixaram a dívida em torno de R$1 milhão? Ele disse, Wilson, eu ainda não fui lá ver as contas, mas o que eu tomei conhecimento do pessoal que vive o dia a dia do Sergipe é que a dívida gira em torno de R$1 milhão e R$1.200.000. Itabaiana se prepara para ganhar do Confiança no estádio Mendonção, sábado, 5 da tarde, que é apoio da torcida tricolor. E o Lagarto vem para o Batistão, quer ganhar do Sergipe para dar o troco, porque no turno tomou de 3-0 no Paulo Barreto. O Verdão vem de uma goleada sensacional, aplicou 4-0 no Penedense no último jogo até o fim no Mendonça. E o Fluminense, um jogador que foi de lá, João Pedro, marcou 2 golaços e o Fluminense para no Campeonato Mundial de Futebol na fase semifinal. O time do Chelsea da Inglaterra só foi derrotado por um brasileiro, o Flamengo. Os outros 2 brasileiros perderam, o Palmeiras e o Fluminense. Agora o Chelsea aguarda o vencedor de hoje entre Real Madrid da Espanha e PSG da França. A grande decisão, o mundo vai parar para ver. Domingo, Chelsea da Inglaterra decidindo o título, 4 da tarde em Nova Jersey, contra o vencedor de hoje, Real Madrid da Espanha e PSG da França. De volta às emoções do Brasileirão, hein? Sábado a cobra vai fumar, a bola volta a rolar e tem sofrimento em vista sábado já. Foram 20 dias se o Vasco perder, porque ficou sem jogar. Agora o bicho já vai pegar. Sábado, em Brasília, no Mané Garrincha, o Vasco da Gama vai jogar lá 18h30 contra o Botafogo, que está de técnico novo. Foi promovido a treinador. Ele é filho do treinador da seleção brasileira. E aí o Botafogo, porque ele é auxiliar do pai, efetiva ele como novo treinador do Botafogo. O Flamengo vai encher o Maracanã contra a equipe do São Paulo, 4h30 da tarde do sábado. E atenção para essa notícia que é importante. Atenção, você que me ouve agora, e atenção, hein? E atenção para essa notícia, é muito importante. Atenção, hein? Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, é condenado a 1 ano de prisão por fraude fiscal na Espanha. Técnico da seleção brasileira é condenado a 1 ano de prisão por fraude fiscal na Espanha. Tribunal de Madrid afirma que Ancelotti não pagou impostos sobre rendimentos de direitos de imagem recebidos em 2014, quando era treinador do Real Madrid. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado hoje pela Justiça da Espanha a 1 ano de prisão por fraude fiscal. A condenação ocorreu porque Ancelotti não pagou os impostos sobre os rendimentos de direitos de imagem recebidos em 2014, quando era treinador do Real Madrid, segundo um tribunal de Madrid. Portanto, técnico da seleção brasileira pode ser preso a qualquer momento. Tudo isso e muito
Mas você só tem na Jornal porque quem ouve a Jornal sabe mais. Quem ouve a Jornal fica muito mais bem informado. Futebol, Rádio Jornal. Manda no peito, chuta essa bola pra dentro da rede. Rádio Jornal, é gol. Show de bola, Rádio Jornal. Mais um show de audiência do Escrete de Ouro. E tem mais, em preços das apostas das loterias da Caixa. Aumentam a partir de hoje. Olha, a Mega Sena, a partir de hoje, passa a custar R$6. A Loto Fácil, R$3,50 e a Quina, R$3. O reajuste alcança as modalidades também, como a dupla Sena, não é isso? A Super 7 e a Loteca. Portanto, tá aí, as loterias que o pessoal mais joga é a Mega Sena, passa a ser R$6, a Loto Fácil, que é R$3,50, e a Quina, R$3. Você ouve a Jornal, você sabe muito mais. Quem ouve a Jornal é muito mais bem informado. Rádio Jornal, a Rádio Show do Estado, que tem o comando geral de José Arinaldo de Oliveira Filho. Rádio Jornal, Rádio Futebol. Há 35 anos, a Legislar transforma a administração de imóveis em tranquilidade para você. Se você tem um imóvel para alugar, nós garantimos o pagamento do aluguel e encargos, mesmo que o inquilino não pague. Isso mesmo, garantimos o recebimento integral, independentemente da situação. Além disso, somos pioneiros na antecipação de aluguéis, oferecendo um serviço exclusivo no país. Quer saber mais? Pergunte a algum amigo que confia na Legislar ou venha nos conhecer pessoalmente. Estamos localizados na Rua Uruquiza Leal, 290, bairro Salgado Filho. Telefone para contato 79-3234-3636. Legislar, sua garantia de tranquilidade e segurança no mercado imobiliário. O seu eletrodoméstico deu problema? Não quer funcionar? Eu tenho a dica certa para você. Procure agora mesmo a Edtec. Manutenção de eletro, TV, airfry, freezer, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado e micro-onda. Edtec. Ligue agora. 79996842649. Edtec. Essa é a solução para o seu eletro que está com problema. Edtec. O futuro é o nosso lar. Vem com a gente aprender a brilhar, se preparar desde cedo. O Colégio Jardins é o melhor lugar. Colégio Jardins te ajuda a crescer. Colégio Jardins te ensina a vencer. Respeito, afeto e evolução. Educação que vem do coração. Colégio Jardins, educação que vem do coração. Unidade Jardins e Aruana, matrículas abertas. Telefone 3026-8222. É no boteco, é na calçada, a minha equipe já tá formada. Se a farra é boa, a gente sabe, não pode faltar. Se tem amigo, tem resenha, a Pitu tá lá. Bora, chegue, venha. Tá rolando aquela resenha. Isso é muito coisa de pituzeiro. Pitu, mania de brasileiro. Isso é muito coisa de pituzeiro. Pitu, mania de brasileiro. Pitu, mania de brasileiro. O futuro é personalizado e está ao alcance dos seus olhos. Bem-vindo ao Hospital Ocular. Alta tecnologia voltada ao paciente. Prevenção e diagnóstico de doenças oculares. Profissionais especializados e avançados equipamentos como Centurion e IOMaster 700. Última tecnologia em cirurgia de catarata. Estamos sempre inovando para atender às suas necessidades. Hospital Ocular, excelência em cuidar da sua visão. O que rola no futebol, você fica sabendo aqui. Show de bola. Rádio Jornal, nossa equipe, da olé, olé. Brasileiro não vive sem rádio. O rádio continua sendo o seu melhor companheiro todas as horas. Deixa eu responder aqui esse torcedor do Confiança que é policial civil. Fala aí, Marques.
Wilson, Oi. e aí, você não falou que o Fluminense, um flusão, e aí, tá vendo o que é que você diz agora? Que era melhor do que o Flamengo, voltou, né? E Wilson, me reporta aí, esse é o último jogo do Confiança, pela Copa do Nordeste, né? Sim. Vai ser, ele vai esperar para jogar em casa ou fora de algum desses dois? Vou lhe responder agora. O Fluminense na Copa do Mundo foi melhor do que o Flamengo, sim. O Flamengo terminou entre os 16 primeiros, viu, Marcos? O Fluminense chegou entre os 4. O Flamengo só chegou até a segunda fase. O Fluminense chegou até a semifinal, amigo. O Fluminense é o melhor brasileiro no Mundial de Clube da FIFA. Ele foi o 4º colocado. O Palmeiras ficou entre os 8. É o 2º melhor. O 3º melhor e o 4º melhor, empatados, Flamengo e Botafogo, viu, amigo? Viu? Fluminense perdeu. Mas se ele ganha, ele estaria na final. Ele seria campeão vice. Mas ele terminou em 4º lugar. Ele chegou entre os 4 melhores. O Palmeiras chegou entre os 8. Flamengo e Botafogo chegaram entre os 16, viu, amigo? Estou respondendo porque você perguntou. Quanto à semifinal do Campeonato do Nordeste, é um jogo só. Depois do jogo de hoje, é que a gente vai saber se o Confiança vai jogar no Batistão, porque é um jogo só. Se o Confiança vai jogar no Batistão, ou se o Confiança vai jogar contra o CSA, se é no Rei Pelé, ou contra o Ferroviário, se é no PV, tá bom, amigo? Depois que o jogo acontecer, aí é que a gente vai saber, tá bom? Mas é um jogo só. Quem sabe, o Confiança está a 3 jogos, meu amigo, de ser campeão do Nordeste. Já pensou? E no Brasileiro está aí, como vice-lanterna. Coisa do futebol. É ou não é, Marques? Tenho certeza que agora ele está dizendo que sim. São 12 horas e mais 19 minutos, Aracaju. O Brasil quer ouvir agora em 30 segundos, meu querido Renato Ribeiro, o comentarista que é bom de bola, mas um talentoso comentarista esportivo do nosso timaço. Tá precisando trabalhar? Alugue uma moto conosco. Lapa Locações. Motos com rastreador e seguro. Acelere sua vida com entregas rápidas. Contato para aluguel de motos 79 99950 1480. Lapa Locações, abrindo caminhos para pessoas e negócios. Eu falei Lapa Locações. Renato Ribeiro, o comentarista bom de bola. Abraçando meu querido Amaral, proprietário da Lapa, aluguel de motos, torcedor do Gipão. Ei, seu Renato Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Wilson Tavares. Um abraço especial aos amigos ligados na Jornal. E hoje, quarta-feira, estamos chegando com o nosso Papo Bom de Bola, sempre falando em nome de Lapa Aluguel de Motos. E hoje vamos destacar o Confiança, que jogou ontem, valendo pela Copa do Nordeste, jogando em Salvador, Barradão, enfrentando a equipe do Vitória, e venceu o jogo por 1-0, passando de fase na temporada 2025 dentro da Copa do Nordeste. Um resultado importantíssimo. Confiança, com essa passagem de fase, tem uma garantia financeira a mais dentro da competição, isso é importante. Confiança está renovando o elenco, está contratando, está qualificando, isso é importante. E agora, depois dessa vitória frente à equipe do Vitória da Bahia por 1-0, Confiança espera seu adversário, que sai hoje entre o jogo entre CSA e Ferroviária do Ceará, para a sequência dentro da Copa do Nordeste. Um jogo em que o Confiança, como esperávamos, foi muito pressionado, claro, o Vitória jogando em casa, uma equipe mais qualificada, com apoio do seu torcedor, que lá esteve presente no Barradão, claro, mas o Confiança soube sofrer, como a gente chama na gíria, aproveitando algumas boas oportunidades. No primeiro tempo em que o Vitória teve mais chances, mas o Confiança também teve. No segundo tempo, com as modificações, Confiança ficou mais encorpado, pressionou mais, teve mais força no que se refere à marcação. E no vacilo do sistema de defesa da equipe do Vitória da Bahia, mais de perto do seu goleiro, num belo chute de média e longa distância, Confiança conseguiu fazer no finalzinho do jogo 1-0.
e conseguindo essa vaga para a fase seguinte da Copa do Nordeste. E parabéns a todos. E fica a lição, técnico Luizinho Vieira, com as mudanças que fez ontem, ele acabou encontrando um time que ele já vinha tentando dentro da Série C e não vinha conseguindo encontrar. Agora é dar sequência, aproveitar bem essa oportunidade, recuperar alguns jogadores que sentiram essa maratona de ontem, porque já no próximo sábado, valendo pela Série C, Confiança vai enfrentar a equipe do Itabaiana jogando no Etelvino Mendonça. Um jogo muito difícil, um clássico sergipano, uma competição muito difícil, mas que o Confiança vai para cima, vai tentar conseguir uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Itabaiana vem trabalhando muito, teve uma semana, está tendo, melhor dizendo, uma semana toda livre, o Confiança jogou ontem, mas isso não vai influenciar de forma alguma. A gente sabe do bom trabalho que é realizado pelas comissões técnicas dessas equipes, colocando sempre as equipes em perfeito estado no que se refere à forma física dos atletas. Então, de parabéns ao Confiança, que conseguiu de passar de fase dentro da Copa do Nordeste e que no próximo final de semana enfrenta a equipe do Itabaiana valendo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E nós vamos ficando por aqui, desejando aos amigos uma tarde de quarta-feira de muita paz e saúde. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na Jornal, fazendo falando um pouquinho mais das equipes do futebol sergipano dentro do nosso Papo Bom de Bola. Um abraço, Wilson, e um abraço especial aos amigos ligados na Jornal. Tá precisando trabalhar? Alugue uma